Adentrando mais ainda na parte íntima da vida do paciente, eu pergunto atividade sexual e correlatos. Abortos, se são espontâneos ou essa coisa toda, se foram provocados, talvez espontâneos, provocados. E aí eu vou fazer uma história, né, desse perfil dessa pessoa aqui. O desenvolvimento fisiológico é uma coisa importante também, dependendo da faixa etária. Não tem cabimento nenhum pegar um senhor de 96 anos e perguntar se ele nasceu de parto normal em casa ou hospitalar. Né? Não deu certo, deu 96 anos, não tem mais o que perguntar isso. Mas uma criança com convulsão é fundamental saber se ele nasceu a fósforo, se ele nasceu em casa, se ele nasceu contaminado ou não contaminado. As gestações são anotadas à parte, de maneira que eu anoto o número de gestações e o número de partos. Assim, gesta 1 para 1, ou seja, uma gestação e um parto. Eu posso ter uma pessoa gesta 2 para 1. 2 gestações, um parto, um aborto. Eu vou saber se o aborto é provocado ou espontâneo. Eu posso ter gesta 1 para 3. Uma pessoa que tem uma gravidez e trigêmeos. Então, eu vou fazer essa correlação sempre e conhecer a história obstétrica da paciente. Se eu estou numa maternidade, numa sala de parto, essa história tem toda a importância do mundo. Como foram os partos normais, se for partos cesarianos, se os partos são difíceis, são fáceis, enfim. Na história clínica eu vou dar valor maior ou menor valor, dependendo dos meus interesses. E aí procuro ver, de forma que ele me conte, os problemas que ele vive, assim, o que incomoda na sua vida diária. E aí as coisas vão saindo, né? Problemas familiares, problemas com a mãe doente, às vezes a esposa, às vezes um filho que está usando droga. Cada vez é mais comum os filhos desempregados, onde os avós que pagam as contas do colégio do neto, enfim, e causando um grande transtorno emocional, pessoas que não tinham que passar por isso mais. Em relação ao álcool, a gente tem que tentar também quantificar. O álcool, como eu falei, as pessoas tendem a serem assim meio evasivas e disfarçarem, ou por culpa ou por desconhecimento mesmo. Muita gente não tem consciência de quanta cerveja bebe por semana. Está lá, está no almoço, está no jantar. Quando a mulher está junto ao marido, ele fala, não, você toma 2 ou 3, aí 3 ou 4, você vai somando, no fim você fala, você toma 30 latas de cerveja por semana. E o próprio indivíduo toma um susto. Não, é possível. Aí você faz a conta, E aí fica fácil dele tentar cair na realidade e tentar reduzir. Os drinks que normalmente a gente usa, tem quantidades diferentes de álcool. E a ingestão alcoólica semanal não deve passar de 21 unidades para homens e 14 unidades de álcool para mulher. Para a gente ter uma noção, uma unidade de álcool equivalente a aproximadamente 8 a 10 gramas de álcool puro. Um cálice de licor, por exemplo, tem uma unidade de álcool. Uma taça pequena de vinho, uma unidade de álcool. Um copo de cerveja, uma unidade de álcool. E uma dose de um aperitivo ou destilado, também uma unidade de álcool. Então, com essa quantificação, eu vejo quantas unidades de álcool tem e, de forma assim, objetiva e concreta, defino se ele está abusando do álcool, que é uma droga liberada, mas que tem uma série de implicações sociais, como violência, acidentes, violência doméstica, morte na rua, assassinatos, acidentes de automóvel, coisas que a gente tem que ter uma atenção muito interessante. A entrevista é feita de maneira sempre reservada. A gente deve ter esse cuidado, né, de não chegar para a entrevista de mini saia, ou de uma blusa muito aberta, ou com uma bermuda. Não tem cabimento, já que eu vou ter acesso a respostas e perguntas extremamente íntimas de cada daquela pessoa. Então, cuidado, a recomendação final é que a gente tenha assim, roupa adequada, uniforme branco de preferência. Assegure privacidade do seu. Cuidado com as perguntas das enfermarias, que nós não dispomos de salas íntimas para fazer anamnese, perguntamos as coisas diante de várias pessoas assim. E às vezes uma resposta mais espontânea revela um segredo para pessoas que não têm o mesmo preparo que você para registrar essa resposta. Então, vira uma gozação, vira uma brincadeira, uma resposta que você te conta e que fica extremamente constrangedora assim. Mais ainda se você comenta com seu colega ou comenta em algum lugar e acabam falando para o doente, a coisa vai e volta, e o doente fala, pô, ele revelou que eu sou usuário de droga venosa ou homossexual. E isso acaba em ruptura total dos vínculos do médico com o paciente e fim do tratamento. Não temos como considerar. Né? A gente não deve esquecer de não interromper o paciente, né? Como já falou, deixar ele terminar o raciocínio para só então fazer aquelas perguntas, como começou. Às vezes dá vontade de interromper e perguntar se a dor irradia, mas não pode perguntar. Deixa ele terminar de falar a história completamente, ele conta a história toda dele lá da dor. Em seguida eu vou lá e pergunto a ele, olha, aquela dor que você falou, você corre para algum lugar? Se eu pergunto irradia, muita gente não entende o que significa a palavra irradia.
Então eu tenho que perguntar, vai para algum lugar, migra, corre, aí, entendi, conta o que acontece. Só depois dele contar toda a história que eu vou acrescentar aquelas minhas perguntas básicas. Cuidado com contatos oculares, a gente tem que anotar algumas coisas durante a consulta, sem parecer que está desinteressado. Se eu pergunto uma coisa a você e anoto o tempo todo de cabeça baixa, eu estou, de uma certa prova, mostrando desatenção. Tem que anotar. Então você fala, olha, eu estou anotando, mas estou te ouvindo. E olha, olhares, assim. Cuidado com o olhar, assim, especialmente quando a gente é mais jovem, e as pessoas são mais jovens ou pessoas mais carentes, que às vezes um olhar que tem um contato ocular cria um constrangimento danado. Pode parecer que você está ou se insinuando para a pessoa, ou que a pessoa está se insinuando para você, às vezes está mesmo, né? Então essa coisa é muito delicada, assim. É uma entrevista frente a frente, onde se fala de tudo, e que o olhar é uma coisa assim, extremamente complicada. A gente usa o olhar para prestar atenção, a gente usa o olhar para criticar uma determinada atitude. Fiz 10 abortos, você vai olhar para baixo assim, é sinal que você não está concordando. Não precisa emitir sua opinião, dizer, mas aborto é um crime, nada, e você está colhendo a história simplesmente. Mas assim, a sua postura de silêncio, olhar para baixo, você já sabe o que está acontecendo. Né? Senso de humor, né? Não adianta ser aquela coisa solene, tem que brincar com alguma coisa para conseguir tirar do doente de forma relaxada o que você precisa saber. E ao mesmo tempo interessado. Cuidado com as perguntas duplicadas. Intestino normal, eu não falei para o senhor que tem diarreia, aí pronto, perdeu a atenção. Tá? Questão polêmica, resposta ao silêncio. Né? Você não acha que eu devo fazer aborto mesmo? Não sei, não dá para minha opinião. Né? Então, essa coisa, você pode, depois que terminar de fazer seu pensamento, se organizar, não se deixe pegar de surpresa. Questão, pergunta polêmica, silêncio e olhar para baixo, quietinho.